Agora vamos falar das rochas sedimentares, que são as rochas mais legais de todas, porque elas abrigam os fósseis, porque nelas são permitidas as preservações dos fósseis e que contam a história da vida na Terra, que é o mais importante, entre aspas, para nós, os biólogos, né? Onde a gente consegue entender a evolução da vida, várias peças do grande quebra-cabeça da vida estão contidas nas rochas sedimentares. É ali que a gente vai ver as páginas do livro da história da Terra, né? Então vamos entender um pouquinho como algumas delas, como elas se formam e como que elas podem funcionar como um local de preservação dos fósseis. Vamos ver aqui. Pronto. As principais categorias das rochas sedimentares, a gente pode, assim, em nível bem básico, para nós da biologia, entender como quatro grandes categorias, que são as rochas clásticas terrígenas, que são aquelas que predominam os grãos detríticos, como silicatos, fragmentos de rocha. São as rochas que existem em maior número, as rochas sedimentares, que têm em grande quantidade sobre a superfície da Terra, diria que são as mais abundantes até dentro de todas as rochas que cobrem a superfície. E é nada mais, nada menos do que o que se desfaz das zonas mais altas, o que sofre intemperismo e é erodido vai dar origem aos sedimentos, né? É o produto quando uma rocha se degrada, um basalto, um arenito, ele vai se degradar quando exposto por muito tempo às intempéries e ele vai dar origem aos sedimentos. E todos esses sedimentos vão dar origem, esses continentais, às rochas clásticas terrígenas, né? Vem de terra. Eles vão dar origem a arenitos, lamitos, conglomerados, etc., que a gente já vai ver. Outra categoria são as bioquímicas ou biogênicas, que são originadas a partir da deposição de restos de organismos ou degradação de suas partes. O que que é isso? No geral, são as rochas formadas quando ocorre uma deposição muito grande de fragmentos de organismos. Por exemplo, carapaças de foraminíferos, carapaças de outros micro-organismos aquáticos, e existem as quantias gigantescas, milhões, em vários ambientes dentro do mar ou em lagos rasos, em ambientes muito quentes. Aqueles pequenos seres vão morrendo, suas carapacinhas vão ficando suspensas na água, vão se depositando no fundo, ao longo de muito tempo vão formando camadas, camadas que às vezes espessas de carbonatos. E aí vai dar origem, quando sofre depois o processo de litificação, a uma rocha carbonática. Então, essa seria uma rocha biogênica. A bioquímica é quando a própria carapaça desses organismos se dissolve na água, ela vira carbonato. E também junto com outros carbonatos que vêm do continente em menor quantidade. Isso tudo dissolvido vai lentamente cair e se depositar no fundo dos mares, mares geralmente com temperatura mais alta. Ali, a região tropical tem muitas plataformas carbonáticas, a região do Caribe vai dar origem a rochas de origem bioquímica ou biogênica. A outra categoria são os precipitados químicos, que ocorre geralmente mais comumente no continente, como os evaporitos de sal. Imagine um lago de água salgada que evapora. A água toda sai, o sal que está lá no fundo fica. E aí esse sal forma uma camada e com o passar do tempo ele litifica e se torna uma rocha. Rocha que a gente conhece por halita. A gente já vai ver mais para frente. E as rochas ferríferas, que é uma outra condição também, é a deposição de ferro. Foi uma condição específica da Terra num determinado momento que formou algumas rochas ferríferas que são utilizadas hoje, inclusive na mineração. Em Minas Gerais tem muito dessas. E por fim, outra categoria são as vulcanoclásticas, que elas têm origem vulcânica, mas elas acabam
sendo um sedimento que vai se consolidar, onde vai dar origem a uma rocha diferenciada, digamos assim. O mais comum são as cinzas. Quando a deposição de cinzas muito grande forma uma camada muito grande, com o passar do tempo, ela vai sofrer os eventos diagenéticos e vai se litificar e vai tornar uma rocha vulcanoclástica, ou rocha de origem vulcânica, ou material piroclástico, quando o vulcão explode, salta aquele caco de tudo quanto é coisa de rocha para cima, ela vai depositar logo ali nas proximidades e vai dar origem a uma grande camada caótica de vários blocos e materiais. Todos os tamanhos de rocha vulcânica também vai dar a origem a uma rocha vulcanoclástica. Então, são essas as quatro categorias principais das rochas sedimentares. A gente vai vendo um pouquinho, com um pouco mais detalhes elas dentro do que nos cabe na biologia. As sedimentares clásticas terrígenas, então, o ciclo normal delas é o que a gente vê nessa figura. Elas vêm das zonas mais altas, os sedimentos vêm das zonas mais altas, a montanhazinha degrada, né, vai baixando seu relevo, os rios vão trazendo esse sedimento, vão trazendo areia, vão trazendo cascalhos, argilas, e essa vai se depositando nas zonas mais baixas. Zonas mais baixas geralmente são os corpos d'água, lagos, rios, mares, principalmente mar aqui, uma praiazinha. Isso vai formando ao longo de muito tempo camadas sobre camadas sobre camadas sobre camadas, né? Vai variar o ambiente aqui em cima, vai vir alguma coisa diferente, vai formar uma camada diferente. Vai ter mais matéria orgânica, vai ter menos, vai ter mais areia, vai ter mais lama. E de acordo com a climatologia do local, vai sendo preservada nessas camadas sedimentares. Esse sedimento, então, vai ser cada vez mais compactado, prensado, né? As camadas vão se prensando assim e vão dar origem no futuro a uma rocha. Vai sofrer um processo de litificação e vai dar origem a uma rocha sedimentar. É o clássico, esse é o ciclo clássico da rocha clástica. É isso aqui que trava a língua, da rocha sedimentar. Nesse processo da formação das camadas, o que vai ser agrupado ali junto? Vai ser inserido nessas camadas os tipos de organismos que são preservados, os fósseis, de cada momento, de cada era, de cada período diferente. Organismos diferentes vão ser agrupados ali de acordo com com o seu tempo, com o seu tipo de vida, com o seu habitat. Vai mudando o clima aqui em cima, vai mudando o tipo de organismo e eles vão se preservando junto em cada uma dessas camadas, e a gente vai ver todas as sucessões faunísticas, florísticas, com o passar do tempo nesse perfil sedimentar aqui. Então, esse é um clássico das rochas clásticas. Como que se produz esses sedimentos? Essa figura a gente já viu, vai ver novamente. Ele é bem simplesinha. Você imagina um morro, rocha bruta, imagina o intemperismo atuando, e é chuva, e é vento, e é todo tipo de intempérie química. O que que vai acontecer? Isso vai se degradar, vai formar esse manto aqui em cima, que é a parte podre, digamos assim, da rocha. Ela vai ser levada pelos mesmos intempéries climáticos e aqui esse relevo vai baixar. Vai baixar e a capa dele, o que ficou exposto, vai continuar o processo e ele vai baixar cada vez mais. E para onde vai esse sedimento que está aqui em cima? Vai ser levado pelos rios, principalmente. Quando chove, muito mais do que quando períodos de seca, obviamente. E o sedimento volta lá, vai parar no fundo dos corpos d'água para futuramente dar origem às rochas sedimentares. O intemperismo é o fator preponderante. A gente vai voltar num tópico especialmente sobre intemperismo mais adiante. Ele é transportado e é depositado nos seus vários tamanhos. O temperismo ele é dividido em temperismo químico e físico. No próximo, no andar, no próximo tópico, a gente vai ver com mais detalhe cada um deles.
Podem notar que eu gosto de figurinhas assim, porque eu acho que essas figurinhas são bem didáticas, a gente consegue entender muito mais fácil do que com textos. Os sedimentos lá dentro daquelas camadas profundas vai sofrer um processo de compactação. Imagina o peso de camadas umas sobre as outras. Quanto mais camadas, mais o tempo passa, né? Mais a força de compactação, mais ele vai ser compactado, vai se formar, digamos assim, partes mais densas, mais coesas, e ele vai sofrer cimentação. Cimentação é a água que passa por aqui trazendo vários minerais, vai passar por ele, esses minerais vão ficar no meio dessas pequenas partículas sedimentares e vai formar como se fosse um cimento, e elas vão se unir cada vez mais pressão, mais cimentação. Temos no futuro o quê? Uma rocha sedimentar, uma camada de rocha sedimentar. Bem simples de entender. Novamente, o que age sobre as rochas sedimentares? O intemperismo, né, e a litificação. O temperismo degrada, a litificação junta. E do outro lado, os sedimentos, ele o que age sobre eles é a compactação e a cimentação. Então, vamos ter essas forças, digamos assim, porque a litificação, na verdade, está mais relacionada à cimentação, não está tão didática essa figura, mas para a gente entender que é um balanço de forças entre sedimentos, rochas sedimentares. A rocha sedimentar, se exposta na superfície, ela tende a desmanchar em sedimentos, e os sedimentos, no fundo dos corpos aquosos, eles tendem a litificar e formar a rocha. Então, vai estar sempre esse duelo, né, da sedimentação, da compactação versus o intemperismo. Para a gente entender mais ou menos como funciona a cimentação, né? Quanto vai depender muito do tipo de grão envolvido, se o grão ele é maior, se ele é mais anguloso, vai dar uma diferença de espaço entre os grãos, e aí o, a água que passa por ali carregada de elementos químicos, de minerais, vai encontrar esses espaços vazios e vai formar o cimento, né? Vai ficar ali os sais, quartos e outras coisas vão ficar por ali, vão formar, digamos assim, o que une, por isso que chama de cimento, o que une essas partículas. Se os grãos são menores, vai ter um pouco de diferença entre o tipo de cimentação. Os grãos são maiores, tende a ficar menos coeso, digamos assim. Um arenito com grãos grandes, isso aqui fica, o espaço fica maior entre eles e você tende a desagregar um pouco mais fácil. Já lamitos e siltitos, que têm grãos menores, vai ficar, eles vão ficar mais encaixadinhos uns com os outros, mais compactados e vai ser mais difícil a degradação depois. Isso até na hora de você depois preparar, tirar um fóssil do meio do sedimento, isso vai fazer uma certa diferença. Mais uma figura mostrando a mesma coisa, mas é para a gente fixar mesmo, para a gente entender de forma bem simples como que se formam as rochas sedimentares clásticas, intempéries, temporais. A montanhazinha vai perdendo seu material, esse material vai parando lá no fundo, vai sendo compactado gradativamente em camadas, vai sofrer cimentação, vai ficar cimentado com minerais no meio desses sedimentos e vai formar uma rocha sedimentar, vai ficar lá nas profundezas. Um dia o movimento tectônico vai trazer ela de volta para cima, vai ter modificação em todo o terreno e ela vai ficar exposta, vai aflorar, porque a gente chama de afloramento. E aí a gente vai ter a formação ver como que se formaram antigas camadas na Terra, se elas têm fósseis, se não têm, etc. A rocha sedimentar clássica mais clássica que a gente tem é o arenito. Eles são nada mais nada menos, como o nome já denuncia, grãos de areia cimentados.
grãos de areia de diferentes tamanhos, diga-se de passagem. Tem grãos maiores, grãos menores. Tem toda uma escala para isso, para a gente medir esses grãos de areia. E eles vão se formar camada após camada, vão dar origem a um arenito. Os ambientes de formação dos arenitos são os principais, são os rios. A água vai sempre trazendo aquele sedimento, sempre trazendo, formando camadas, e nas bordas e no fundo desses rios vai se depositando areia ao longo do tempo. Areia, areia, e o tempo passa e essa areia vai fazer o quê? Solidificar, vai se transformar numa rocha sedimentar. Então, depósitos fluviais, flúvio ou lacustres também formam algum arenito, mas é mais difícil, mas principalmente rios, que são ambientes de maior energia, vão formar depósitos de areia. Quanto mais grossa a areia, maior a energia desse rio, maior a força. Ele carrega mais, né, material maior, e vai dar origem a arenitos. O outro ambiente é o deserto, só que funciona quase da mesma forma. Só que em vez da água levando areia, o que que leva? O vento. O vento leva a areia para muito longe e ele vai formando também camadinhas. Imagina que o, o ar funciona da mesma forma que a água. Ele é menos denso do que a água, mas ele tem, digamos assim, a forma de agir muito semelhante. Então, uma deposição de um arenito vindo de deserto ou num rio é muito parecida. Às vezes você tem que, são detalhes que o geólogo percebe e consegue identificar qual que é a origem de qual. Então, os arenitos são porosos, né? Porque os grãos de areia ali, conforme a figura anterior que eu mostrei para vocês, essa aqui, os grãos de areia maiores, principalmente, eles deixam muitos poros, e o que que acontece com esses poros? São preenchidos por água. A água pode ter levado a cimentação ou não, ou a água pode simplesmente ficar ali, o que dá origem ao que a gente conhece como aquíferos. Aqui no sul do Brasil, a gente tem o famoso aquífero Guarani, que é um arenito antigo que está nas profundezas, lá que a gente já vai ver um pouquinho dele, e ele funciona como uma esponja, um grande reservatório da água que foi caindo ao longo do tempo, foi caindo ao longo do tempo, ficando presa no meio desses poros. E aí que a gente tem a origem dos aquíferos. Também na subsuperfície da Amazônia também temos um aquífero. Isso é muito importante, porque retém a água que pode ser potável, embora hoje as contaminações do solo, agrotóxico e outras, acabaram já penetrando em algumas partes desse arenito, já contaminando. E ele é importante como um registro dos ambientes do passado também. Então, geralmente, um aquífero é um arenito, uma esponja com água, uma esponja rochosa, que funcionou como uma retenção de água. Para mostrar mais ou menos como é uns arenitos de origem fluvial, isso aqui é no interior do Rio Grande do Sul, né, isso aí lá do período Triássico, antigos rios que passavam num determinado momento deixaram essa marca. Ele é vermelho assim devido à oxidação pelo ar, né, pelo oxigênio em contato com o oxigênio, o ferro acaba oxidando e virando óxido de ferro, permeia os arenitos, eles se tornam vermelhos ao longo de muito tempo. Aqui tem fósseis nesse, né? Ele é um bom local de preservação de fósseis desse momento, que é o que eu mostrei para vocês lá no slide anterior. É uma camada de arenito, uma camada lá do período Triássico, 240 milhões de anos, foi formado próximo a rios, e o que que tem nele? Fósseis, que mostram uma das páginas da história da vida daquele momento. Lá na parte da paleonto a gente vai ver com mais detalhes isso. Aqui é o arenito botucatu, que não é originado a partir de rios, ele é originado a partir de desertos. Um antigo deserto do período Cretáceo, que existia em boa parte do meio para o sul do Brasil, passava por Santa Catarina, chegava até aqui no Rio Grande do Sul e até uma parte do Uruguai. Um enorme de um deserto, mais ou menos parecido com isso aqui, assim, dunas e dunas muito altas, algumas chegando a 90 metros de altura, um tipo de um enorme de um Saara,
parecido, assim, com o passar do tempo ele litificou, se tornou rocha e deu origem a isso aqui. Isso aqui é no interior do Rio Grande do Sul. O arenito Botucatu quando ele está à subsuperfície, ele é um aquífero, ele é o que retém a água do aquífero Guarani, mas no passado ele era um deserto que virou rocha. A gente consegue ver as camadinhas, os geólogos conseguem identificar a inclinação das camadas, o grau, o tipo como elas se depositam, eles conseguem identificar que era um deserto, não um rio. É muito grande. Isso tem 130 e pouco, 140 milhões de anos que era um deserto. Outro tipo de rocha é o folhêlio. Folhêlio, ele é originado a partir da deposição de lama, lama e muita matéria orgânica. Ele são grãos de areia, não são grãos grandes como os arenitos, são grãos bem fininhos de argila, de lama, e geralmente com muita matéria orgânica, que dá esse aspecto mais escurecido. Eles são compostos por camadinhas muito finas, assim, quase da espessura de uma folha, digamos assim, várias bem juntas, bem compactadas, representam ambientes de fundos de lagos ou mares rasos, né? Eles eram hum, rios que desembocavam em lagos profundos, geralmente anóxicos, são os que mais produzem esse tipo de rocha. A lama que fica lá no fundo, imagina camadas de lama, ricas em matéria orgânica, não tem, é como por ser anóxico, tem pouca atividade bacteriana, então ele preserva muito mais a matéria orgânica. Não tem bactéria para degradar, não tem oxigênio para degradar. Daí você consegue encontrar essa matéria escurecida, restos de vegetais, restos de pequenos micro-organismos, que vai dar origem ao quê? Ao famoso petróleo. Petróleo e gás natural são essa matéria orgânica que ficou parcialmente degradada no fundo dessas camadinhas de lama, vai dar origem a um óleo. O petróleo ele provém principalmente da decomposição parcial de pequenos micro-organismos, pequenos seres protistas com carapaças, que eles acabam em grandes quantidades, morrem e o seu parcialmente se decompõe no meio dessas camadinhas de lama e viram uma quantidade grande de óleo. E esse óleo, no futuro, os humanos vão explorar, que será o petróleo. O pré-sal, ele é assim, as rochas que geram o famoso petróleo do pré-sal são folheiros das profundezas do Oceano Atlântico. Só que isso era no momento que não era o Atlântico, era o momento que o Atlântico estava abrindo, formou grandes baixios, e ali a água entrava, e aí tinha, como ele era profundo, era anóxico, esses micro-organismos morriam ali, formavam grandes depósitos. Depois foi quando a África e a América separou um pouco mais, veio o mar novamente, aí depositou camadas de sal por cima, o mar secava e vinha novamente, e por isso que ficou o sal sobre esse folhedo, e o folhedo lá embaixo, antes, foi preservado antes da camada de sal, e teve o petróleo, por isso que chama pré-sal. Bem simples assim. Então, o folhele também é uma rocha clássica sedimentar, né, muito rica em matéria orgânica, finas camadas de lama. Esse lá, quando ele vai metamorfizar, ele vai dar origem à ardósia, no outro tópico de rochas metamórficas. E as rochas biogênicas, que é uma outra categoria, né? A gente falou das principais clásticas ali, agora a gente chega nas biogênicas, são os calcários. Eles também representam fundo de lagos e mares rasos, mas em temperatura mais quente e também com uma moderada presença de micro-organismos, né? Geralmente em locais ali como o Caribe, alguma parte do norte da Austrália e até aqui no Brasil, ali tem plataformas carbonáticas que são originadas a partir da deposição
do calcário, seja por carbonato dissolvido a partir das carapaças dos micro-organismos, ou os próprios micro-organismos. As carapacinhas acabam parando lá no fundo em quantidades de milhões e vão futuramente ser litificadas e dar origem às rochas carbonáticas, que tem essa coloração mais amarelada, assim, mais creme, geralmente. E também serão bons locais para preservação de fósseis. Aqui um exemplo que a gente tem é lá na Chapada do Araripe, no sul do Ceará, tem restos de um antigo lago da época dos dinossauros, de clima muito quente, tropical, e nessas finas camadas carbonáticas preservou praticamente toda a biodiversidade local daquele momento, do Cretáceo inferior. Ali você encontra vegetais, você encontra insetos, artrópodes, como esse crustáceo aqui, que é um fóssil, muito bem preservado. Você encontra pterossauros, restos de dinossauros, formam o que a gente chama na paleontologia de Lagerstätten. É um local de muita preservação, com grande biodiversidade preservada e grande qualidade dos fósseis. Então, ali do Araripe, as lâminas calcárias do Araripe é um dos melhores locais do mundo, né, para preservação de fósseis. Assim, são poucos pontos no planeta que tem uma qualidade excepcional tão grande na preservação quanto ao Araripe. Isso são tudo rochas carbonáticas, são calcários, camadas de calcários. Mas um detalhe, um pouco mais do calcário, como ele tende a ser claro, né? Carbonato de cálcio. No meio dele a gente pode ou não encontrar fósseis. O carvão mineral é uma outra rocha de origem biogênica, muito próxima dos folheiros, mas é basicamente restos de matéria orgânica vegetal. Ele foi o combustível principal utilizado antes do petróleo, ainda é em alguns locais do mundo. Aqui na região sul do Brasil, a gente tem o que a gente chama de região carbonífera, que atravessa Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, onde tem muita preservação desses carvões lá do início do período Permiano. E o que que é isso? Restos de antigas florestas bem preservados, restos de matéria orgânica, principalmente dessas florestas, mas tem algumas folhas ainda inteiras no meio que foram se depositando, se compactando em fundos de lagos, fundos de pântanos principalmente, mais uma vez sem atividade microbiana para degradação, a gente vai ter uma redução basicamente a longas cadeias de carbono preservado nesses sedimentos. São compactados, geralmente em 2D, perdem todos os voláteis e fica só aquele negócio enegrecido, bem clássico do carvão, que é rico, né, pelas cadeias de carbono, é rico, é inflamável, é utilizado como combustível, e é um outro tipo, então, de rocha biogênica sedimentar, né, o carvão mineral, e tem origem em antigas vegetações. Uma outra um pouco menos comum e bem peculiar são as coquinas, que são basicamente conchas quase que inteiras, em grande quantidade, que ficam compactadas e se preservam em camadas, né? E depois são cimentadas, em vez de, o mesmo que acontece com as partículas de grãos de areia, acontecem com coisas maiores, como conchas de bivalves, por exemplo. Elas são cimentadas, formam camadas por vezes espessas. Elas representam ambientes marinhos ou lacustres de alta energia, as ondas, né? Beira do mar. Se vocês forem aí nas praias de Santa Catarina, em alguns pontos vão ver grandes deposições de conchas. Agora imagina isso ficando ao longo de milhões de anos ali daquele jeito, elas vão sofrer o mesmo processo que sofrem as rochas e vão se tornar um tipo de rocha também, que é chamado de coquinas. Os precipitados químicos, então, a terceira categoria, que são basicamente camadas de elementos químicos que ficam após uma evaporação.
não falei para vocês. E, não sei se conhecem, já ouviram falar no Salar de Uyuni, na Bolívia, que é uma zona ampla, uma planície ampla de sal, puro sal branco, assim, se perde no horizonte de sal, que era um lago que evaporou e ficou aquela camada, o sal não evapora, ficou aquela camada de sal ali disposta, inerte, e com o passar do tempo é só imaginar que aquilo vai ser coberto e vai sofrer o processo de litificação, assim como outras rochas, e vai dar uma camadinha rochosa diferenciada. Vai dar uma camada que a gente chama de halita, dependendo da composição, tem mais gesso, egipsita ou anidrita, depende dos elementos químicos presentes em maior quantidade. Representa ambientes de regiões muito áridas, né, para ter evaporação de um mar, de um lago inteiro, de um corpo d'água muito grande, para ir ter essa deposição no fundo, é um ambiente muito árido, né? Então, é um tipo não tão comum, mas existe, é um tipo de rocha sedimentar originada a partir de precipitado químico. Outro tipo são as rochas ferríferas, também chamadas de schertz. Aí, em vez do sal, a precipitação de ferro. Mas isso foi uma condição especial que houve na atmosfera terrestre acima de 2 bilhões de anos no passado, quando ainda não havia um oxigênio sobre a superfície da Terra, né? E o ferro que provinha do vulcanismo em geral, ele não tinha com quem se combinar, não tinha oxigênio, ele acabava se depositando, precipitando em forma de grandes camadas de ferro no fundo dos mares daquela época. E aí ficou o registro das bandas ferríferas, das camadas sedimentares ferríferas, lá do pré-cambriano. Depois veio o oxigênio a partir da atividade das cianobactérias. A gente vai ver isso em outro tópico. Aí o ferro já encontrou alguém com que se combinar, que foi o oxigênio, e parou essa deposição. Essas grandes camadas de ferro que se precipitaram naquela época ficaram como um registro do momento, registro da atmosfera do pré-cambriano, e hoje elas são exploradas em vários locais do mundo pelo ferro. A maioria do ferro que se usa para a gente fazer as coisas, ferros de construção, vem dessas camadas, da precipitação ferrífera lá de 3 bilhões de anos no passado. Inclusive, que é muito explorado nas minas aqui de Minas Gerais, no Pará, o ferro que é tirado dali é uma deposição daquele momento, um tipo de rocha, de precipitado químico. E por fim, a última categoria das rochas sedimentares são as vulcanoclásticas, que é como eu já falei para vocês, são camadas de material ejetado dos vulcões, ou vulcânias ali, que acabam formando grandes camadas que também estão sujeitas a sofrer o mesmo processo de compactação e cimentação, dando origem a uma rocha. Camadas de cinza com outros pedaços que são ejetados do vulcão, pedaços maiores, pedaços menores, mas o predomínio é cinza vulcânica, né? Então, são as sedimentares vulcanoclásticas, de origem vulcânica. Para sintetizar, então, finalizando essa parte das sedimentares, temos o processo de diagênese, que é o processo físico-químico que transforma sedimentos em rochas sedimentares, que é o que mais ou menos eu expliquei já nos primeiros slides. Mas aqui, esse slide é uma síntese, né, para ficar gravado mesmo, ficar memorizado. É deposição dos sedimentos, vem lá das regiões altas, formam camadas, levam as coisas do ambiente junto consigo e preservam juntos, sejam organismos, sejam algumas coisas relacionadas à condição climática, etc. Vão lá formando o livro da história da Terra. São compactadas, quanto mais camadas vêm, mais forte a compactação, mais forte a pressão, sofrem litificação, com menos poros e mais cimentação entre os grãos, a porosidade diminui, a cimentação ocorre, a água percola no meio disso e traz o cimento. O que que é o cimento? São minerais,
Geralmente, um dos mais comuns é a calcita, passam no meio, dão origem à cimentação, e a rocha vai se transformando o quê? O sedimento, perdão, vai se transformando o quê? Em rocha sedimentar. Isso tudo ao longo de muito tempo. Vai variar o tipo de sedimento com o tempo, vai ser um pouco mais rápido, um pouco menos. Depois vamos ter uma rocha sedimentar e essa vai sofrer os mesmos processos que lá a sua rocha mãe sofreu, de erosão, de intemperismo. Seus sedimentos vão sair novamente para o ciclo e vão parar lá no fundo de uma bacia e vai dar uma nova origem a uma rocha sedimentar. Então, era isso, meus amigos. Bom, o próximo tópico vai ser a decomposição, então, dessas rochas, um pouco mais de detalhes sobre intemperismo e erosão.